Neste vídeo, veremos procedimentos para a identificação e a solução de problemas, tornando evidente a sua lógica fundamental que, se conhecida, nos permite a compreensão das diversas metodologias e ferramentas criadas para este fim. Saudações a todos! No dia a dia das empresas, enfrentamos empecilhos, restrições, contrariedades, não conformidades e outras ocorrências negativas em relação às metas estabelecidas. Sejam estas de produção, qualidade, financeiras, de relacionamento e outras. Normalmente consideramos estas ocorrências como problemas. Nisto é interessante saber que a origem ou etimologia da palavra problema traz a definição de atirar algo para frente. A ideia de que se atirarmos alguma coisa à nossa frente, em vez de lidarmos com ela agora, poderemos tropeçar ou ser de alguma forma atrapalhados por ela mais adiante. Nesta definição, então, problema é toda a ocorrência negativa que negligenciamos. Esta definição também envolve as restrições que existam e impeçam o aumento do desempenho das empresas. Identificadas as ocorrências indesejadas que devam ser removidas ou superadas, é necessário discernir entre causas e efeitos e estabelecer procedimentos ou planos de ação para atingir metas propostas. Para isto já existem inúmeras ferramentas já largamente divulgadas, empregadas por um ou outro sistema gerencial. Estas ferramentas, em geral, são baseadas na lógica mais fundamental, que em seu primeiro enfoque, em relação de causa e efeito, podem ser resumidas na consideração entre se e então, que é associada a procedimentos ou etapas de solução ou melhoria de processo. De tempos em tempos surgem novas técnicas que prometem soluções inovadoras, ainda que em sua grande maioria se baseiem em processos de raciocínio já descritos há muito tempo. Além disto, por vezes, se perde tempo tentando empregar técnicas em assuntos que já são evidentes. Situação equivalente seria se em uma pescaria, já estando com o peixe na mão, tentássemos ainda colocar um anzol nele. Ocorre também o emprego de linguajar ou jargões sobre circunstâncias que não as definem de forma alguma. Sabendo dessas questões, corremos menos riscos de cair em armadilhas no uso de conceitos, técnicas e processos de raciocínio. Em geral, as técnicas que sistematizam o raciocínio e a abordagem de eventos não desejados ou a melhoria de processos têm seu valor, e não é de forma alguma meu propósito desmerecê-las. Pelo contrário, o que pretendo com esse vídeo é ressaltar a sua necessidade, além de incentivar as empresas a as empregarem de forma prática. Com esses alertas em mente, podemos agora avançar. Aqui temos uma lista de alguns sistemas gerenciais e de suas ferramentas e procedimentos para a resolução de problemas. Não é meu objetivo tratar nesse vídeo de nenhum deles especificamente, mas se analisarmos estas técnicas e ferramentas, podemos observar que, entre elas, existem procedimentos comuns ou fundamentais, e é importante sabermos disso para dar sentido prático a este conhecimento. Vejamos dois exemplos de problemas e suas soluções para tornar evidente o que afirmo. O primeiro exemplo se refere a uma empresa de restauração de tonéis metálicos para serem novamente utilizados por diversas outras empresas. Ocorria que a produção estava abaixo da demanda do mercado, o que era uma restrição para o aumento de faturamento. Assim, foi solicitado uma avaliação dos processos, pois não viam qualquer possibilidade de incrementar a produção. Os processos mais demorados envolviam uma máquina com cerca de 2 por 10 metros de dimensão, que agitava os tonéis em diversas direções com cacos de metal e solvente no interior. As operações envolvidas, resumidamente, são estas. As operações de 1 a 7 contavam com 2 trabalhadores que operavam ora em conjunto, ora se dividiam em tarefas. A técnica empregada para a análise do método de produção foi a cronometragem, detalhando cada operação. Na operação número 5, tempo de operação automática, os operadores esperavam a máquina terminar a operação para prosseguir com as operações 6 e 7, e após iniciar as operações 1 a 4. Por vezes, os operadores realizavam algum trabalho em nada associado à máquina. Em uma observação superficial, poderia parecer que os operadores estavam plenamente ocupados no tempo que dispunham. No método de trabalho vigente, contudo, não existia má vontade ou resistência nem dos operadores, nem do líder do setor, que também era sócio da empresa. Apenas era a forma que sempre fizeram o trabalho. Em menos de 1 hora de observação detalhada do método de produção, de algo que eu nunca havia visto antes, a solução para o aumento da capacidade produtiva
produtiva ficou óbvia. Vou demonstrar a solução graficamente para melhor compreensão, mas na ocasião, com simples listagem discriminada de tempos, o problema e a sua solução ficaram evidentes sem a necessidade de elaborar gráficos homem-máquina ou qualquer outro recurso de imagem. Talvez, se bem me lembro, apenas um esboço feito à mão em um bloco de rascunho. Aqui, a listagem simplificada das operações. O tempo aqui está em uma unidade qualquer e não em minutos, para facilitar a demonstração em cronograma. Se quiserem, podem entender como minutos para melhor compreensão. Nessas primeiras linhas temos o método que era empregado inicialmente. Aqui, o tempo transcorrido. Aqui, o tempo de cada operação. Percebam que durante o tempo máquina, em que os operadores estavam livres, nada de produtivo era realizado de fato, sendo que o total de unidades de tempo somavam 24 a cada tonel, e cumulativamente 24, 48, 72 unidades de tempo. O que ficou prontamente evidente era a possibilidade de usar o tempo máquina em que os operadores estavam ociosos para preparar os tonéis e para executar as operações de finalização. Vejamos isto aqui. As operações de diferentes tonéis estão em barras de diferentes cores: vermelho, azul, verde e amarelo. No primeiro tonel a ser produzido em início de turno, ainda não há tempo máquina automática, e as operações de preparação, de 1 a 4, são realizadas contando o tempo. Porém, quando a primeira operação máquina automática, operação 5, é realizada, os operadores devem, nesse novo método, executar as operações de preparação do próximo tonel, no caso, barras azuis. Quando o primeiro tonel vermelho sair da operação 5, máquina automática, o novo tonel azul deve entrar para a operação 5, máquina automática. Somente então as operações de finalização do primeiro tonel vermelho serão realizadas, mas dentro do tempo máquina automática em execução do segundo tonel, o azul. Assim, as operações se estabilizam dentro do tempo de execução de máquina automática. O tempo de execução total passa a ser 12 unidades de tempo que vão se acumulando: 12, 24, 36. Existiam detalhes nas operações e no trabalho dos operadores, ora em conjunto, ora em separado, para liberar a máquina a cada tonel finalizado, que não vou ampliar aqui. Mas, mesmo nesta demonstração resumida, fica evidente o que o novo método permitiu: diminuir pela metade o tempo de operação, ou seja, dobrar a capacidade produtiva onde antes não se via possibilidade alguma de incremento de produção. O aumento de 100% de capacidade produtiva, na prática, nos dias que se seguiram, foi de fato 80%, índice que corresponde a uma produtividade de 80% sobre o tempo do novo método, e 80% de incremento da produção em relação ao método anterior. A empresa passou a ter que procurar por novos clientes que absorvessem a nova capacidade produtiva, algo que era impensável dias antes. O segundo exemplo se refere a empresas de produção de manufaturados ligados à moda. O produto, no caso, eram calçados femininos, mas poderia ser outro produto manufaturado. Os produtos eram criados sazonalmente, em geral, outono, inverno e primavera-verão. Coleções de produtos por estação envolviam até dezenas de linhas de produtos, cada linha do produto com vários produtos, em geral menos de 10, mas às vezes mais. Cada produto com variações de cores e combinações com diferentes materiais, além das variações de tamanho, 7 tamanhos ou mais por produto. Assim, em cada nova coleção, centenas de produtos em combinações de cores podiam envolver até milhares de materiais ou especificações de materiais. Nestas características, uma empresa, entre várias que já observei com o mesmo problema, solicitou a avaliação do setor de compras, pois em cada nova estação o início da produção atrasava, fazendo com que a empresa perdesse período de vendas, não cumprisse entregas de pedidos aos clientes, expedisse pedidos incompletos, aumentasse a despesa em fretes, perdesse faturamento e mercado. Em uma breve análise do setor de compras, percebeu-se que, no momento em que as compras eram necessárias, a engenharia do produto ou ficha técnica dos produtos respectivos não estava cadastrada no sistema. Isto é, os compradores não conseguiam disparar a geração e o envio de ordens de compra via sistema aos fornecedores. Na urgência pela necessidade de produção, muitos materiais eram comprados por fora do sistema, gerando toda uma série de transtornos. Além disto, ocorria por vezes das especificações de material serem modificadas pelo setor de desenvolvimento quando finalmente o cadastravam no sistema, o que causava verdadeiro caos na produção, no financeiro e na área comercial. Ficou evidente que os atrasos de início da produção por falta de material não eram originados pelas compras. A etapa anterior às compras era o cadastro da engenharia do produto
ou ficha técnica. Analisado, percebeu-se que, embora o sistema informatizado apresentasse poucos recursos para facilitar a inserção de itens e precisar extensas digitações, os encarregados pelo cadastro eram diligentes e responsáveis. Porém, apesar da dedicação do pessoal, havia acúmulo de produtos que necessitavam cadastro. E estes produtos eram cruciais para a realização das compras para atender à programação planejada. O que se percebeu é que as linhas com vários produtos e suas variações não chegavam de forma regular, e sim várias delas ao mesmo tempo. Além disto, quando começavam a chegar, já estavam fora do tempo hábil para o cadastro atender às compras sem que ocorressem atrasos na produção. Assim como as compras, os cadastros eram prejudicados por setor anterior, no caso, o de pesquisa e desenvolvimento. Um comentário: houve empresas que o problema era realmente o cadastro, devido ao sistema exigir tempo excessivo nesta tarefa. Analisando o desenvolvimento e a liberação das linhas de produtos, ficou evidente a seguinte situação. As linhas eram desenvolvidas até certa etapa, quando todas esperavam uma avaliação de mercado. Esta etapa, em algumas empresas, era um evento de análise de produtos realizada em convenção com os representantes comerciais. Em outra, era uma pesquisa de mercado sobre os produtos, realizada por agência especializada. Ocorria nesses eventos situações em que linhas inteiras de produtos eram modificadas, perdendo-se todo o trabalho prévio. De qualquer forma, com ou sem alterações, não se podia avançar para o estágio de desenvolvimento técnico, revisão e cadastro final, que possibilitasse as compras. Então, ainda que fosse possível analisar mais profundamente as causas de problemas, estava no desenvolvimento de produtos a origem dos problemas atribuídos aos compradores. Vejamos isto graficamente e a solução empregada. Aqui temos um calendário. O desenvolvimento até as compras é separado em dois estágios: protótipos e fabricação de amostras e desenvolvimento final para a produção, o que envolve ferramentais, matrizes e outros componentes. Aqui a data do evento de avaliação de linhas de produtos. Aqui a data limite para as ordens de compra de materiais ocorrerem a tempo de atenderem ao início de produção planejado. Aqui a data de início planejado da produção. Aqui as linhas de produtos realizadas no primeiro estágio. Um detalhe: os recursos que a empresa disponha determinam a quantidade de linhas que podem ter início de desenvolvimento simultâneo. Neste exemplo, considero apenas duas. As linhas que tinham seus protótipos finalizados aguardavam o evento de avaliação mencionado, ou em outros casos, em outras empresas, iam para a agência de pesquisas de mercado. Algumas linhas, como mencionado, eram completamente modificadas, tendo que voltar à etapa anterior de protótipos. Porém, mesmo se as linhas de produtos não fossem modificadas, o que era raro, o tempo já perdido impedia a emissão de ordens de compra a tempo de atender à data de produção planejada, em maior ou menor proporção de produtos. Daí vinha o caos. Tendo esta situação ficado evidente, também ficou evidente a todos a urgência em alterar os processos de desenvolvimento. A solução empregada em diferentes empresas envolveu diferentes tomadas de decisão, mas em todas que de fato removeram a causa dos problemas, o objetivo alcançado decorreu na seguinte configuração: liberações escalonadas que permitiam um fluxo de desenvolvimento e cadastro de produtos e, consequentemente, compras dentro dos prazos para atender à produção. Uma outra medida, que era evidente desde o início, foi a participação do setor comercial na definição de plano de lançamento de produtos em diferentes datas. Obviamente, tudo que considere o desenvolvimento e a produção de produtos ligados à moda envolve inúmeras variáveis. Assim, nem tudo corre como planejado ou sem algum revés ou contratempo. Mas se não planejarmos e administrarmos o desenvolvimento, como vamos planejar e administrar compras, produção e entrega? Após esses exemplos, voltemos às técnicas para análise e solução de problemas, perguntando: quais ferramentas de resolução de problemas podemos identificar nestes dois exemplos? No primeiro, muitos vão lembrar do TWI-JM, Métodos de Trabalho, ou do Kaizen. Porém, a ferramenta de estudo no primeiro caso foi a velha e conhecida cronoanálise, que na sua prática reúne metodologias TWI-JM, Kaizen, mas também
MBWA ou Gemba Walk. MBWA vem da sigla em inglês para gerenciamento por caminhada pela empresa, em uma tradução livre. E Gemba Walk vem do japonês para local onde as coisas se passam, mais a palavra para caminhar em inglês. Ou seja, duas formas de se referir à ação de ir ver o processo real em chão de fábrica, entender o trabalho detalhadamente, fazer perguntas e aprender. Conceitos que são fundamentais nos sistemas Lean, Toyota e outros, mas que fazem parte também das técnicas de cronometragem. O segundo exemplo lembra também o que em diferentes metodologias se convencionou chamar de pensamento sistêmico e outros nomes. A análise deste segundo exemplo lembra vagamente a ferramenta árvore de realidade atual da teoria das restrições, sem que seja, de fato, uma ou outra ferramenta existente. Poderíamos colocar qualquer nome, em qualquer idioma, nos procedimentos empregados para a solução. Querem um exemplo? Quando os rios eram muito usados por madeireiros para transportar troncos de árvores até as serrarias, ocorria, por vezes, de ficarem presos, aglomerados uns sobre os outros. Então, recorria-se a um especialista para descobrir qual era o tronco-chave que soltaria o encalhe se removido. Feito isto, tudo fluía novamente. Poderíamos agora dizer que na solução do problema do desenvolvimento, cadastro, compras, descobrimos o tronco-chave e o removemos. A partir desta conceituação, poderíamos lançar um novo método, o do tronco-chave, e, quem sabe, até empregar um nome ou sigla em inglês. De qualquer forma, se mencionarmos qualquer das ferramentas e procedimentos para a solução de problemas sem uma associação direta ao seu uso, significarão algo? Dificilmente, mas muitos dos seus conceitos podem ser perfeitamente identificados nas soluções empregadas nos exemplos. Isto é, qualquer ferramenta administrativa ou física mostra seu valor no seu uso prático. O que devemos entender, então, é que as diversas técnicas para a solução de problemas foram criadas como apoio a um trabalho. Porém, são ferramentas. O foco deve ser o trabalho, para solucionar problemas, para a melhoria contínua e outras atividades. A partir desse trabalho, poderemos identificar se necessitamos de alguma ferramenta de análise e qual a mais adequada, ou se, por simples análise, já resolvemos os problemas ou melhoramos a execução de processos produtivos, ou qualquer outro. Isto é diferente de ficarmos presos a ferramentas que não vemos a aplicabilidade imediata. Então, se fôssemos resumir todas as técnicas para a resolução de problemas em uma palavra, uma que seria muito adequado é atenção. Em geral, julgamos que temos atenção no que fazemos, no que vemos sendo feito e no que planejamos que deva ser feito. Porém, há em nós uma forte tendência em colocar atenção em algo que deva ser realizado até o ponto que julgamos que a coisa vai funcionar, ou que já entendemos. Depois disso, deixamos a coisa funcionar mecanicamente em sua rotina e nos ocupamos de outro assunto. Em geral, esta abordagem tende a ser superficial e daí emerge uma infinidade de problemas. Outra questão é que, mesmo que cuidemos de todos os detalhes para a execução de alguma atividade, a tendência natural de tudo é em direção à desordem, como vimos em outros vídeos. Algo que nenhum registro de processo padronizado, inerte em algum lugar, vai impedir. Ter padrões de qualquer tipo não significa que serão seguidos, significa que temos padrões. Além da atenção, qual outra palavra podemos associar a estas técnicas? Uma forte candidata é a lógica, ou, como citei no início desse vídeo, as relações de causa e efeito referidas por simples consideração de se, então. Agora, existem problemas dos mais simples aos mais complexos. Nos mais simples, as soluções podem muitas vezes ser encontradas através de uma análise básica. À medida que os problemas avançam em complexidade, passam a exigir análises encadeadas que requerem algum tipo de ferramenta. Estas ferramentas podem ser qualquer uma das citadas anteriormente, como, por exemplo, diagrama Ishikawa, árvore de realidade atual, diagrama de nuvem, mapas mentais ou outras. Em geral, se percebe que recursos de diagramas e desenhos, mesmo feitos à mão, esboços de relação de causa e efeito, etc., são muito úteis, especialmente ao explicar os problemas e as suas soluções às outras pessoas envolvidas. Muitas vezes um quadro branco ou um flipchart já bastam para expor o assunto em uma reunião. Outras vezes são mais úteis recursos informatizados,
como aplicativos de diagramas ou com recurso de desenho de esboços à mão livre, conectados a monitor para diversas pessoas assistirem e colaborarem. O importante e fundamental é que nas empresas haja a decisão pela contínua identificação e resolução de problemas, e não a convivência com as suas consequências, e pela análise e implantação de melhorias que façam frente à tendência à desordem. Esta decisão não depende de fórmulas milagrosas ou panaceias ou de sistemas que prometem resolver todos os nossos problemas, ainda que, como demonstrado, as diversas ferramentas existentes possam ser realmente úteis. Porém, podemos utilizar ou adaptar estas ferramentas segundo as particularidades de cada empresa. Isto conforme o necessário e não somente porque estas ferramentas existam ou porque estão na moda ou porque alguém nos disse, mas para dar suporte a um trabalho que não depende exclusivamente de ferramentas e que deve, de qualquer maneira, ser executado. O que quero dizer é que, com esta abordagem, as pessoas nas empresas são estimuladas a elas próprias perceberem o valor e a adequação das diversas metodologias de resolução de problemas e de implementação de melhorias. Esta percepção ocorre pela utilização de habilidades que, por natureza, já estão ao nosso alcance imediato, e técnicas e ferramentas que têm princípios comuns e são originárias da própria estrutura do pensamento racional. Porém, é necessário que alguém induza e conduza a implantação desse trabalho, para que se saia da mera rotina, ampliando a metodologia por toda a empresa. Esta implantação deve ser idealmente através do aprender fazendo, de forma que, à medida que executamos o trabalho de melhoria contínua, de forma prática e com resultados visíveis, as técnicas e ferramentas empregadas sejam entendidas e internalizadas por todos os envolvidos. Sucesso a todos e até o próximo vídeo.